O stand-up é um gênero da comédia muito popular nos Estados Unidos e tem uma origem muito interessante, porque levou ao palco um novo entendimento sobre hegemonia e que era risível. Quando surge o teatro nos Estados Unidos, a comédia era uma das principais apresentações. Porém, o que ela colocava em cena perpetuava a dinâmica de poder da sociedade estadunidense, que na época era escravocrata. Após o fim da escravidão nos Estados Unidos, havia dois tipos principais de comédia no palco: a que afirmava as estruturas de poder e a que proporcionava um riso casual, ambas nada subversivas. É com Mark Twain, um dos escritores mais importantes do país, que surge o stand-up, e a cena da comédia é chacoalhada. Essa história eu vou te contar agora. Thank you, children. Thank you, darling. I know you children all relaxed back there, sitting back there. Look at it, Bob. You think you're going to hear some jokes, don't you? Stand-up, como a gente entende hoje em dia, tem suas origens no século XIX nos Estados Unidos e se afirmou como um gênero à parte que contesta o status quo por volta de 1920 e 30. Nessa época surgiram comediantes como Moms Maybell, Jack Benny, Bob Hope, George Burns e, dentro dessa tradição, posteriormente vieram Richard Pryor, Dave Chappelle, Eddie Murphy e Chris Rock, o cara que escreveu a série autobiográfica Todo Mundo Odeia o Chris. Para entender melhor o stand-up e, principalmente, como um dos grandes temas dele é a contestação e críticas dos valores hegemônicos, dos sistemas de exploração e opressão, precisamos voltar para as origens do teatro popular estadunidense, Gentlemen, be seated. onde a arte da comédia foi desenvolvida por volta de 1830 e 40. Nessa época surgiram os minstrel shows, que em português são traduzidos como os menestréis. A primeira forma de teatro tipicamente estadunidense que fazia tours era um sucesso por todo o país. E nela se apresentava uma variedade de quadros com música, dança e humor. Porém, o que talvez seja mais lembrado dos menestréis é o caráter racista deles, que tornou-se a base estética de propagação de estereótipos dos negros por todo o Ocidente. Pois foi lá que surgiram as primeiras apresentações usando blackface, quando brancos pintavam o rosto de preto e se maquiavam aumentando o tamanho dos lábios. Colocavam perucas que imitavam o cabelo afro para criar uma imagem caricatural, pejorativa dos negros. O show era dividido em 3 atos. Uma introdução com dança. O segundo era um tipo de monólogo com uma prosódia e fala estereotipada das comunidades negras, It is indeed a financial pleasure. em que havia muitos erros gramaticais. O cômico encontrava a sua potência também no preconceito linguístico que havia na sociedade. Coming for to carry me home. Por fim, o último ato era um musical com mímicas satirizando a vida nas plantations, que no contexto do Brasil é parecido com a Casa Grande e Senzala. De modo geral, os negros eram representados como preguiçosos, como pessoas felizes por serem ignorantes, sem educação formal, inferiores e submissos. Eram apresentados como inofensivos, incapazes de ter algum tipo de poder. Because it was presenting a picture of slavery times in which slaves were happy. That they're dancing and singing and happy to be serving their masters, which is, of course, a grotesque misrepresentation of what the slave system actually was for not just the people who were enslaved, but the people who were the slave masters.
Um dos personagens mais famosos dos Menestréis que perpetuava todos esses estereótipos foi o Jim Crow. About and turn about and do just so. Every time I wheel about, I jump Jim Crow. Essa é a música que fazia parte do espetáculo. Basicamente descreve o personagem como um ser pulante e feliz. Mas, para além do palco, a personagem foi associada às políticas draconianas e segregacionistas da época. Após a Guerra de Secessão e o período da Reconstrução, quando o sul dos Estados Unidos desenvolveu um sistema de segregação racial institucionalizada e legalizada pelo Estado, as leis que mantinham essa violência do Estado contra a população negra ficaram conhecidas como Jim Crow Laws. Neste contexto, o riso não era nada subversivo. Era uma ferramenta para a manutenção e perpetuação da hegemonia branca de uma sociedade escravocrata e segregacionista. Dando um contexto histórico, Jim Crow Laws se mantiveram institucionalizadas até a primeira metade dos anos 1960. Mas isso não significa que deixou de existir como costume. Digamos. Com o passar do tempo, artistas e atores negros criaram as suas próprias companhias para competir com os menestréis dos brancos e obtiveram sucesso. As apresentações dos menestrais negros, no comecinho, ainda perpetuavam o estilo caricatural e os próprios negros faziam blackface porque estavam sob um regime da supremacia branca. Why on earth would a black performer put on blackface and demean him or herself? Look, this is the 19th century. They had limited options. They were expected to. Why? Because it made the audiences comfortable. Comfortable? Yes, What does with that mean? big feeling at ease, that combination of the thrill you get when something is very exotic and distant, and against this backdrop of constant debates about black people, their place in society. Are they human? Are they not human? Do they deserve rights? Do they not? Entretanto, mais pra frente, o estilo caricatural foi reproduzido com menos intensidade e não se pintava mais o rosto com tinta preta. No final do século XIX, a época de ouro dos minstrel shows acabou. Isso se deu por causa da chegada do vaudeville, um novo tipo de espetáculo oriundo da França, que explodiu nos Estados Unidos e no Canadá. Isso não significa que o tipo de humor dos minstrel shows deixou de ser representado, mas, pelo menos, deixou de ser protagonista na cena teatral estadunidense. Então, o que era vaudeville? Era um show popular que fazia tour pelos países, porém, era muito mais amplo e não havia conexão entre os shows apresentados. Sabe aquele imaginário meio antigo de espetáculo, no final do século XIX, composto de shows de horror, acrobatas, músicos, dançarinos, mágicos, comediantes, animais treinados. É basicamente isso. Como se tratava de um show com muita variedade, o vaudeville fagocitou espetáculos populares que faziam sucesso e colocou-os como partes de si. Por exemplo, os menestréis se tornaram uma apresentação dentre tantas. Outro elemento da cultura estadunidense que foi incluído é um tipo de monólogo criado por Mark Twain, um dos maiores escritores estadunidenses, que é considerado o criador do stand-up. Naquela época, Twain fazia tours nacionais apresentando monólogos. No espetáculo do vaudeville, esse tipo de monólogo foi adaptado com mais recursos cênicos e teatrais, que se diferenciava do estilo seco do escritor. Importante destacar que o que se apresentava no vaudeville não era o stand-up, mas é a partir desse contexto que surgiram grandes comediantes do gênero. Antes de aprofundar um pouco mais na vida e história de Mark Twain, para entender como o riso do stand-up foi revolucionário, há um aspecto que eu gostaria de explorar.
O surgimento de minstrel shows de artistas negros mudou a cena. Vamos voltar aos menestréis. Devido ao surgimento das companhias com artistas negros, muitas das companhias brancas se transformaram em vaudeville. Esse tipo de show tornou-se conhecido por ser um espetáculo de artistas brancos. E, novamente, em contrapartida ao vaudeville, artistas negros criaram o Chitlin Circuit. Um dos legados dos dois circuitos, do vaudeville e do Chitlin Circuit, são os primeiros e os mais importantes comediantes de stand-up no século XX. Em especial, do Chitlin Circuit, de lá saíram muitos músicos fodas, como B.B. King, Sam Cooke, Tina Turner, Ray Charles, Billie Holiday, James Brown, Marvin Gaye. E mais uma galera. Como podemos ver até agora, a comédia, tanto no minstrel como no vaudeville, era sobre coisas casuais, ou mantinha a mentalidade colonial ou escravocrata. A chegada de Mark Twain à cena mudou muitas coisas, pois criticou temas centrais do nacionalismo estadunidense, temas que fortalecia a hegemonia branca, e as pessoas riram das críticas. Para entender como isso aconteceu, temos que entender um pouco mais quem é Mark Twain, e como a criação de stand-up está diretamente associado ao seu senso de humor, que era baseado em críticas sociais e tinha um maravilhoso storytelling autobiográfico. Mark Twain estourou como uma estrela nacional no meio do século XIX. A sua obra literária era cômica e muito crítica. É um tipo de humor sutil que sai das entrelinhas do texto. Foi assim que ele, como um homem do povo, fez críticas ao sistema escravocrata, ao imperialismo dos Estados Unidos no Havaí e nas Filipinas. Criticou a religião, os missionários e os cultos que surgiram, como os mormons. No século XIX, nos Estados Unidos, era muito louco. Surgiram tantas religiões e todas seguindo a linha cristã. O que teve de gente achando que os Estados Unidos era a terra escolhida e que Jesus estava voltando, não foi brincadeira. Bom, caso tenham alguma dúvida, ele não voltou. Entretanto, o talento que ele tinha para a escrita lhe faltava para os negócios. Ao longo da carreira, ele perdeu muito dinheiro com investimentos que deram errado. Uma das formas de compensar a péssima administração das suas finanças foi fazer tour pelos Estados Unidos com um tipo de monólogo, dado que ele já era um escritor conhecido e aclamado. Mark Twain viajou com seu show não só pelos Estados Unidos, mas também por outros países como a Inglaterra, Austrália, Índia, África do Sul e Nova Zelândia. O show do escritor tinha cerca de 90 minutos e cada caso ou história ia de 7 até 15 minutos. O humor de Twain no palco era o mesmo estilo dos seus livros, seco e feito nas entrelinhas. As histórias eram cheias de nuances e trocadilhos. Era muito mais storytelling. Um jargão por si só ou uma frase de efeito que fosse lacradora ou de deboche não teria um efeito cômico naquele contexto. Isso não significa que não havia desdém, deboche e escárnio em relação à política e às convenções sociais. Mark Twain tinha um humor que era internacional, não porque o humor estadunidense em si fosse internacional, ou porque ele havia viajado para outros países apresentando o seu show, mas porque o humor dele era uma via para compreender a vida, o nonsense que há na existência que marcou o pensamento na virada do século XIX para o XX. O riso de Twain, que vem de uma filosofia sombria, encontra-se como o de Nietzsche e de Oscar Wilde. Nos Estados Unidos, a maior honra para um comediante na atualidade é ganhar o prêmio Mark Twain. Hoje, nos Estados Unidos, tem pessoas da direita que fazem stand-up e perpetuam opressões. Não é um gênero que está só numa tradição subversiva. Também, o fato que Mark Twain está considerado o pai de stand-up não significa que ele criou e formou
só ele. Houve tantas outras pessoas fazendo performances naquela época, e posteriormente também, definindo e redefinindo o que é stand-up. Uma coisa que se mantém até hoje é que o palco é um dos lugares em que há menos censura. É um espaço experimental para explorar e entender os limites da crítica e do humor. Criar esse tipo de espaço em outras esferas da sociedade, em que se explora os limites em uma situação pública, que baseia-se numa dialética entre o indivíduo e o coletivo, é extremamente potente para qualquer mudança. Espero que tenham gostado e muito obrigado pela companhia. Em solidariedade, camarada gringo.